como os anciãos ou bispos eram escolhidos no princípio. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. No princípio, os apóstolos escolhiam os anciãos ou bispos, ou então eles indicavam alguém para escolher. Então a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, e no segundo caso a gente vê Paulo deixando Tito em Creta para que elegesse anciãos ou presbíteros, sempre no plural. Mas chega um momento em que os apóstolos não estariam mais aqui. Então esses que antes eram eleitos pelos apóstolos ou pelos seus prepostos, não seriam mais. Mas eles continuariam a existir. Como eles existiriam então? Parece que como que prevendo já a ruína da cristandade, no capítulo 20 de Atos, versículo 28, Paulo mostra que havia alguém acima dos apóstolos cuidando disso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Então era uma obra do Espírito Santo. Por trás daquela escolha dos apóstolos estava o Espírito Santo. E na despedida de Paulo, ele fala no versículo 32, dizendo que não ia mais ver a face deles e tudo. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, ainda que nós hoje não tenhamos apóstolos, então não poderíamos nos arvorar o direito de falar assim, vamos eleger um bispo. Não, isso não foi dado a nós fazer. Mas o Espírito Santo está cuidando de levantar essas pessoas. E seria errado também, porque nós vemos na Bíblia que os bispos eram de cidade em cidade. Então, os bispos de Limeira, imagina se nós teríamos a audácia de falar, não, os bispos de Limeira é fulano, cicrano e beltrano, desses que estão aqui reunidos conosco. Não, mas como? Será que o Espírito Santo não levantou outros homens em Limeira para zelar pelas coisas de Deus, pelo rebanho de Deus também? Então não seria correto nós termos essa visão tão limitada, né? O Espírito Santo, obviamente, ele cuida de todo, Deus cuida de todo o seu rebanho, o Senhor Jesus cuida de todo o seu rebanho. Então ele levanta, assim, pessoas responsáveis sempre para cuidar daqueles que são seus. Mas hoje nós não podemos indicar, nós não podemos eleger, mas nós podemos reconhecer. E como reconhecer? E aí entra, como que a gente colocaria em prática isso aqui? Por exemplo, capítulo 3 de 1 Timóteo, né? Tá bom, então precisa irmãos que cuidem, que zelem, que sejam tudo isso que fala aqui. Então como que nós vamos fazer? Nós não podemos indicar, nós não podemos eleger, mas nós podemos reconhecer. Mas como que nós podemos reconhecer? Porque são pessoas que já se empenham em cuidar dessas coisas. Então o seu trabalho é percebido. Não é uma coisa que alguém está ali parado, sentado, nunca fez nada, nunca moveu uma palha, e os irmãos chegam e falam assim, olha, nós escolhemos, agora você vai ser o bispo. Não existe isso. E a gente pode até encontrar um princípio na palavra de Deus, embora o bispo ou diácono aqui, a palavra grega para diácono é servo, ou seja, aquele que serve, então não é o que é servido, né? Embora não exista aqui essa definição de como nós iríamos escolher nós não vamos escolher, mas e não é dom também, né? Nem bispo, nem diácono é dom. Isso não são dons. Dons são apóstolos, profetas que cessaram, evangelistas, pastores e doutores ou mestres que continuaram. E esses dons são dados por Cristo aos homens. Mas existe um princípio no modo como Deus dá o dom aos homens, ou pelo menos, se não é no modo como Deus dá, no modo como os irmãos reconhecem o dom de alguém. Como que como que nós podemos reconhecer o dom de alguém? Em Atos capítulo 21,
nós encontramos o único caso de alguém que é chamado de evangelista. Nós encontramos os apóstolos, Paulo e outros, sendo chamados de apóstolos, né? Nós encontramos aqui um caso de um homem, que é Filipe, chamado de evangelista. E evangelista, nós sabemos, é um dom. Como nós encontramos também Ágabo, que é chamado de profeta, no versículo 10, que é também um dom. Atos 21:9, nós vemos um dom, 21:8, nós vemos um dom aqui, especificamente aplicado a uma pessoa, e no versículo 10, um dom também especificamente aplicado a uma pessoa, Ágabo. Agora, Filipe é chamado de evangelista apenas no capítulo 21 de Atos. Mas quando a gente vai no capítulo 8 de Atos, nós encontramos Filipe, ainda não chamado de evangelista, mas evangelizando. Filipe era um que evangelizava. Ele vai evangelizar o eunuco, né? É capítulo 8 ou 9? 8. Acho que é 8. Ele vai evangelizar o eunuco. Então, na verdade, uma pessoa que tem um dom, ele vai exercer o seu dom, até o momento em que os irmãos acabam reconhecendo que ele tem aquele dom. E do mesmo modo, alguém que tenha esse desejo de fazer um trabalho de supervisão, ou mesmo de cuidado, de servo, de servir a Assembleia, ele vai servir, ele vai supervisionar, ele vai sair em campo fazendo. Até que os irmãos vão olhar e falar assim, olha, aquele irmão, ele cuida mesmo das coisas, ele tem muito cuidado, ele tem muito zelo, e vão reconhecer. Então essa é a ordem das coisas. Não o contrário, fala assim, eu quero ser bispo, então vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso de teologia, aí um grupo de homens vem, põe a mão sobre você e fala que você é bispo. Não é assim que funciona. Então se alguém aqui deseja fazer alguma coisa para o Senhor e está esperando acontecer alguma coisa, fala assim, mas eu nunca recebi um dom, eu nunca recebi uma missão, eu nunca... Bom, você deseja, então comece a fazer. Se for de Deus, Ele vai confirmar isso. Ele vai confirmar. É assim que funcionam as coisas. Primeiro a gente faz, obviamente buscando a direção do Senhor, né? Não é de vontade própria, mas buscando a direção do Senhor, mas nós nunca vamos saber exatamente se foi a vontade própria ou não foi, até que a gente faça e ou quebre a cara, porque é a vontade própria, ou não quebre a cara e dá fruto isso para Deus. E aí a gente vai dar graças a Deus, falar assim, realmente, o Senhor me colocou nessa senda e foi a mão dele que fez isso. Esse comentário, eu acho que serve muito da parte prática de como isso funciona na prática hoje, nas assembleias. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.